Oi, 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 voltamos. Ai, meu Deus, a gente já orou, a gente tá dando início à live novamente, porque travou aqui, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir completar essa live para honra e glória de Deus. Nós vamos conseguir completar essa live e vai ser tudo uma grande bênção em nome de Jesus. Oh, vamos lá, meu povo, estávamos falando que tem muita gente por aí acostumado a pregar um evangelho sem dificuldade, a pregar um evangelho onde não há problemas, onde não há sofrimento, onde não há dor, onde simplesmente tudo acontece da maneira mais simples, mais maravilhosa e mais extraordinária. Mas não é isso que muitas das vezes a Bíblia nos mostra. Se você abrir aí a sua Bíblia, se você abrir comigo aí a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos 16:16, eu quero que você leia comigo, que diz o seguinte, olha só. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então vamos lá, meu povo, vamos analisar ponto a ponto, versículo por versículo, tá? A Bíblia nos ensina que Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração. Eles não estavam indo para qualquer lugar. Eles não estavam indo brincar, eles não estavam indo se divertir. Eles estavam indo o que, meu povo? Eles estavam indo para um lugar de oração. Quando eles estavam indo para esse lugar de oração, o que aconteceu? Eles encontraram uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. E ela ganhava o quê? Ela ganhava dinheiro. Ela ganhava dinheiro com esse espírito. E olha só, ela ganhava dinheiro para seus senhores com adivinhações, tá? Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, olha só, meu povo, vamos lá. Presta atenção. Essa mulher que tinha um espírito de adivinhação, por acaso ela falou alguma coisa errada aqui na Bíblia? Olha só. A Bíblia diz, olha só o que a Bíblia relata, que a mulher que tinha um espírito de adivinhação, que era um espírito maligno, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ou seja, essa mulher, gente, Deus falou tanto comigo a respeito dessa passagem na Bíblia, porque essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era uma mulher cheia de espíritos malignos, porém, aquilo que saía da boca dela com relação aos apóstolos era verdade. Ela estava falando a verdade, ela falou assim, olha, estes homens, presta atenção, ela dizia o quê, ó? Presta atenção, essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Lhe anunciam o caminho, ou seja, presta bem atenção nas pessoas que você está ouvindo. Porque nem sempre aquilo que você está ouvindo, mesmo sendo certo, pode estar vindo da boca de uma pessoa errada. Às vezes, gente, a gente nunca pode se esquecer que Satanás usou a própria Bíblia no deserto para tentar enganar o Senhor Jesus. Então, os espíritos malignos, Satanás inclusive, ele conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia. Muitas vezes você vai encontrar pessoas cheias de espírito maligno. A Bíblia também nos ensina que Satanás ele vem disfarçado de anjo de luz. Satanás vem disfarçado de anjo de luz. Ou seja,
Ele vem com uma aparência de luz, mas ele é trevas. Para que a gente possa discernir o que é luz e o que é trevas, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós necessitamos estarmos cheios do Espírito Santo. Satanás conhece a Bíblia inteirinha. Os espíritos malignos conhecem a Bíblia inteirinha. Então, muitas vezes você vai estar ouvindo pessoas que estão falando sobre a Bíblia, pessoas que estão falando sobre as coisas de Deus, mas são enganadores, são espíritos malignos. Então, por isso que nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Porque Paulo conseguiu identificar que aquela mulher era um espírito maligno? Porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós somos manipulados, somos enganados. Sem o Espírito Santo nós achamos que estamos falando com um cordeiro e é um lobo. Nós achamos que estamos lidando com a luz e na verdade estamos lidando com as trevas. Então cuidado, gente, porque essa história de que Satanás vai vir com chifre e com rabo é mentira. Satanás não vem com chifre e com rabo. Satanás vem bonzinho. Satanás vem te fazendo propostas. Satanás vem te ludibriando. Satanás vem te querendo... Como que Satanás enganou Eva? Satanás enganou Eva de forma manipuladora, de forma sorrateira, de forma persuasiva. Satanás enganou Eva com um fruto, achando com que dizem que é a maçã, né? Que a gente não tem certeza se é a maçã, mas foi um fruto. Satanás veio o quê? Satanás veio em forma de uma pessoa boa, que queria o bem de Eva, que queria trazer conhecimento para Eva. E Eva não sabia que Satanás estava levando ela para a morte. Para a morte. Então, cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com os vídeos que você assiste. Cuidado com os canais de televisão que você escuta. Cuidado, porque muitas vezes você pode estar sendo enganado, manipulado e você não está percebendo. Gente, se tem algo que eu tenho orado muito, é por discernimento espiritual. Eu tenho orado assim muito, eu tenho orado desesperadamente por discernimento espiritual. Então, gente, deixa eu aproveitar e pedir para vocês compartilharem a live. Compartilha a live, porque como caiu e a gente entrou de novo, pode ser que tenha gente que achou que a gente não voltou. Então, compartilha a live para mim, por favor. Quero aproveitar e mandar um beijo para você que nos assiste do YouTube. Um beijo bem grande para você, que Deus te abençoe, que você seja cheio da presença de Deus, que seja um dia glorioso, que você venha crescer na presença do Abba, que você venha ser cheio de discernimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, é só você clicar nesse botãozinho vermelho aí, clicar em inscrever-se. Você pode também compartilhar, pode também deixar o seu comentário, pode dar o seu like, você pode nos ajudar através da inscrição do canal do YouTube, tá bom? Se você que nos assiste do podcast, um beijo bem grande para você também, que nos assiste seja da Deezer, seja do Spotify, seja da Apple, seja da Amazon, da Google, não sei de que canal que você nos escuta, mas se você está nos escutando do podcast, um beijo bem grande para você também, tá bom? Vocês me ajudam, gente, a compartilhar a live? Vamos continuar lendo aí, versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Olha só. É uma outra coisa que me chamou bastante atenção também. Aqui diz que aquela moça com espírito de adivinhação, tá? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Isso demonstra o quê? Satanás é persistente, meu povo. Satanás é persistente. A Bíblia diz aqui no versículo 18, tá? Que ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os para magistrados, disseram: estes homens
são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Aí versículo 22, Atos 16, versículo 22 agora. Atos 16, versículo 22, tá bom? O 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem a roupa e fossem açoitados. Uau! Olha só, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e expulsando demônios. Paulo e Silas, presta bem atenção, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e expulsando demônios. Por causa disso, tá? Eles foram simplesmente, presta atenção, eles foram simplesmente açoitados, tiraram a roupa de Paulo e Silas, fizeram com que eles fossem açoitados. A multidão, exatamente, a multidão se ajuntou contra a Paulo e Silas. A multidão foi contra a Paulo e Silas e a favor do mal. Quem sou eu e quem é você no meio da multidão? Numa multidão, nós somos aquelas que, quando você está num local onde tem um monte de gente querendo fazer coisa errada, você vai com a multidão, você, a Maria, vai com as outras, você vai onde a boiada está indo, você vai onde a multidão está indo. A multidão toda mente, eu vou mentir também. A multidão toda rouba, eu vou roubar também. A multidão toda julga, eu vou julgar também. Quem somos nós no meio da multidão? Na multidão, nós permanecemos fiéis ou na multidão nós somos infiéis? Quem somos nós no meio de uma multidão? Então vamos lá, meu povo. Paulo e Silas estavam fazendo alguma coisa de errado? Tava não, meu povo. Paulo e Silas não estavam fazendo absolutamente nada de errado. Paulo e Silas estavam o quê? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho, expulsando demônios, falando da palavra de Deus. Mesmo assim, mandaram que tirassem a roupa. Deixaram Paulo e Silas nus. Olha que vergonha, gente. Olha a maldade das pessoas. Mandar tirar a roupa. Deixar os apóstolos desnudos. Mandaram tirar a roupa de Paulo e Silas. E ainda mandaram o quê? Mandaram que fossem açoitados. Mas se não bastasse, olha só, se não bastasse terem tirado a roupa, se não bastasse terem açoitado Paulo, olha isso, versículo 23. Depois de terem sido severamente, a Bíblia é clara, depois de terem sido severamente açoitados, foram lançados na prisão. Depois de terem tirado a roupa, depois de terem deixado eles pelados, nus, depois de terem sido severamente açoitados, ainda os prenderam. Gente, você concorda comigo que a prisão aqui foi o de menos? Porque pelo menos na prisão eu acho que eles pararam de apanhar, né? Pararam de apanhar. Olha só, tiraram a roupa, açoitaram e prenderam. Tiraram a roupa, açoitaram e prenderam. Sendo que eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam pregando o evangelho e eles estavam expulsando demônios. Agora eu quero que você continue lendo comigo o versículo 25. Não, é do 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Versículo 24. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Meu povo, Paulo e Silas não foi preso de qualquer jeito.
Paulo e Silas foram presos num tronco com os pés presos. Iguaizinho os escravos eram feitos com os escravos antigamente. Não era assim que prendiam os escravos? Pregaram, tá? Pegaram eles, colocaram pelados, tiraram a roupa, açoitaram, depois prenderam e ainda não prenderam de qualquer jeito. Prenderam como escravos, preso num tronco e com os pés presos. Tá bom? Olha a situação de Paulo e Silas. E talvez você tá aí hoje reclamando da sua situação. Talvez você tá aí hoje dizendo assim, nossa, eu prego o evangelho, eu falo de Jesus, eu sou cristão e olha como minha vida está. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês já acham que Paulo e Silas deixaram de ser apóstolos porque eles foram presos? Você acha que Deus abandonou Paulo e Silas porque eles foram açoitados? Deus não abandonou não, meu povo. Só que a gente, por muito menos, se desespera. A gente, por muito menos, para de confiar em Deus. A gente, por muito menos, a gente já começa a chorar. A gente já começa a entrar em pânico. A gente já começa a achar que Deus não é com a gente. A gente já começa a achar que tá dando tudo errado. Quantas vezes você e eu não passamos nem pela metade do que Paulo e Silas passaram? E nós entramos totalmente em desespero. Nós ficamos totalmente alucinadas. Nós ficamos totalmente desesperadas. Nós ficamos totalmente em pânico. Nós ficamos totalmente frustradas, angustiadas, depressivas, ansiosas, preocupadas. Quantas vezes, por muito menos, nós já duvidamos do Senhor Jesus? Quantas vezes, por muito menos, nós já entramos em pânico total? Aí eu fico pensando, né? Meu Deus, sem roupa, açoitados, presos, amarrados, guardados por um segurança, né? Mesmo assim, eles continuaram acreditando. Mesmo assim, eles continuaram fiéis. E mais do que isso, eu quero que você continue lendo comigo agora o versículo 25. Porque o versículo 25 é um tapaço de luva na nossa cara, gente. O versículo 25 é um tapaço de luva na nossa cara. Não é, Angélica? É um tapa de luva, é uma lapada santa, né, Alexandre? O versículo 25 diz o seguinte, tá? Por volta da meia-noite, tá? Talvez, né, se a gente estivesse nessa situação, meia-noite a gente ia fazer o quê? A gente já tá dormindo, né? Já que eu tô preso mesmo, machucado mesmo, vou pelo menos dormir. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, 0 horas, meu povo, meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Lê aí na sua Bíblia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando, reclamando, revoltados com Deus e xingando. Tá escrito isso aí na sua Bíblia? Tá escrito isso aí? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando, murmurando, dormindo e chorando. Tá escrito aí na sua Bíblia? Tá escrito isso na sua Bíblia? Que na minha não tá, não. Na minha não está isso. Olha só. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Oh, aleluia. Gente, faz 2 dias que eu não paro de pensar nessa situação. Eu fico o tempo todo visualizando essa situação, como se eu estivesse dentro da cena, como se eu estivesse ali, como se eu fosse o carcereiro, ou como se eu fosse um presidiário junto com eles, ou se eu fosse Paulo e Silas. Mas é difícil imaginar que eu sou Paulo e Silas, gente. É difícil imaginar que eu seria Paulo e Silas, porque será que eu e você, numa situação dessa, desnudo, açoitado, presos, com os pés amarrados, será que nós estaríamos orando e cantando louvores a Deus? Gente, Deus conhece nosso coração. Não adianta eu ser hipócrita e dizer para vocês que eu estaria como Paulo e Silas. Estaria não, gente. Estaria não. Provavelmente eu ia estar dizendo assim, Senhor,
Que é isso? Tá repreendido em nome de Jesus? Tá amarrado? Eu tava pregando o evangelho, expulsando demônios, e olha onde eu tô. Cadê o Senhor que não me protegeu? Aonde eu tava, Deus, que o Senhor me deixou que isso acontecesse comigo? É desse jeito que o Senhor é meu pai? O Senhor é meu pai e o Senhor me deixou ser presa? O Senhor é meu pai e o Senhor me deixou ser açoitada? Mas Paulo e Silas nos ensinam. Paulo e Silas nos ensinam que assim, ó, independente das circunstâncias, continue confiando. Independente das circunstâncias, continue se alegrando. Independente se você está preso, se você está no hospital, se você está num quarto, numa casa pequenininha, se você está na comunidade, se você está com dinheiro, se você está sem dinheiro, não importa a situação que você está vivendo, porque eu garanto a você, eu tenho certeza absoluta que a sua situação não era pior do que a situação de Pedro. A sua situação e a minha situação não são piores do que a situação de Pedro. Não de Pedro, não, de Paulo e Silas. A nossa situação não são piores do que a situação de Paulo e de Silas. Mas o que eles fazem, gente, é para nos ensinar poderosamente. O que eles fazem? Por volta da meia-noite. É orar à meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. Versículo 26. Porque muitas vezes a gente foca no versículo 26. Muitas vezes nós não focamos no versículo 25. Nós focamos no 26. O 26 diz o seguinte: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos os soldados se soltaram. Versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Versículo 28. Quem, gente? Quem de novo? Paulo. De novo, Paulo. Versículo 28. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu a luz. Entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Gente, olha só. Paulo e Silas poderiam ter aproveitado que as portas se abriram e terem fugido. Mas eles não fugiram. Por quê? Porque eles não receberam ordem do Espírito Santo para fugir. Se você observar, a gente leu algum tempo atrás aqui sobre quando Pedro estava preso. Quando Pedro estava preso, o anjo do Senhor veio, abriu o cárcere e tirou Pedro da prisão e acompanhou Pedro até uma rua. Olha como o Espírito Santo ele diferente em cada situação. Com Pedro, o anjo do Senhor abriu a prisão, tirou Pedro e levou Pedro embora. Com Paulo, não. Com Paulo e Silas, o anjo do Senhor não apareceu para eles e tirou eles da prisão. Não, a prisão foi aberta, os portões foram abertos, o terremoto aconteceu, mas eles não foram autorizados a sair da prisão. Por quê? Porque dentro da prisão tinha salvação. Porque eles também iam pregar dentro da prisão. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, até dentro da prisão é lugar de salvação. Eita, fala Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, até dentro da prisão é lugar de salvação. Exatamente, Paty. Naquele momento, a prisão foi aberta para libertar o carcereiro. Porque Paulo e Silas, apesar de estarem presos, eles eram livres espiritualmente. Porque eles já conheciam Jesus. Mas aquele carcereiro não. Aquele carcereiro, ele era o carcereiro, ele cuidava dos presos. Mas ele era mais preso do que os presos. O carcereiro era mais preso do que os presos.
Então, naquele momento, havia salvação não apenas para o carcereiro, mas para toda a casa do carcereiro. Quando você está em obediência, quando você está sendo obediente a Deus, nem a sua prisão é desperdiçada. Nem a sua prisão é desperdiçada, porque mesmo na prisão, Jesus te usa. Mesmo na prisão, Jesus te usa para salvar, para curar, para libertar, para transformar. E ali, gente, o carcereiro caiu prostrado diante de Paulo e diante de Silas, porque o carcereiro reconheceu o quê? Autoridade espiritual. O carcereiro reconheceu que eles eram cheios do Espírito Santo. O carcereiro reconheceu quando uma voz gritou e a voz diz: ei! Paulo gritou e disse o seguinte, ó, o que Paulo fez? Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Gente, Paulo salvou o carcereiro da morte física e da morte espiritual. Por que o carcereiro? Porque naquela época os presos que fugiam, os carcereiros, ou seja, os guardas que estavam tomando conta, eram mortos. Por quê? Porque tinham permitido os presos saírem. Se você ler lá quando Pedro foi salvo pelo anjo, vários carcereiros foram mortos. Por quê? Porque chegaram, analisaram e acharam que os presos, que os guardas que tinham soltado, né? Mas esse carcereiro não. Paulo salvou esse carcereiro porque ele pegou a espada para se matar. Então Paulo gritou: não faça isso, porque nós estamos aqui. Paulo salvou o carcereiro da morte física e da morte espiritual. Se você continuar lendo, vai dizer assim, ó, que ele se prostrou para Paulo e Silas e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Aí o que Paulo respondeu? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Versículo 21. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Versículo 32. Oh, meu Deus, eu amo a Bíblia, gente. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia Sagrada. Lê comigo agora o que está escrito no versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos da sua casa. Versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos da sua casa. Oh, meu povo, dentro da prisão, para um carcereiro, Paulo e Silas pregou a palavra de Deus. Vamos lá. Presta bem atenção e anota. O que Paulo... Primeira coisa que Paulo fez quando estava na cadeia. Primeira coisa, orou. Paulo orou. Segunda coisa, louvou. Paulo orou e Paulo louvou. E terceira coisa, pregou a palavra de Deus. Dentro de uma prisão, açoitado, machucado, Paulo orou, louvou e pregou a palavra. Eita, que Deus me pegou de jeito com essa palavra. Deus falou assim: e você, filha? Você tá solta? Você tá com saúde? Você tem alimento? Você tem comida? Você está livre, leve e solta? Você tem orado? Você tem louvado? Você tem pregado a palavra? Meu povo, se Paulo e Silas, presos, desnudos, açoitados, machucados, eles oraram, louvaram e pregaram a palavra. O que eu e você estamos fazendo, gente? O que eu e você estamos fazendo? Porque eles, presos, oraram, louvaram e pregaram a palavra. Sabe por quê? Porque por mais que o corpo... Exatamente, Angélica. Por mais que o corpo físico deles estavam presos, o espírito deles estava livre para adorar, para louvar, para orar e para pegar a palavra. E eu e você? E eu e você? Soltos, livres fisicamente. O que nós temos feito?
Você tem pregado a palavra no seu trabalho? Você tem pregado a palavra no seu bairro? Você tem pregado a palavra nas suas redes sociais? Você tem pregado a palavra para sua família? Porque Paulo e Silas, preso, mas não deixou de orar, não deixou de louvar e não deixou de pregar a palavra. Gente, isso é um tapa de luva na nossa cara. Isso é para nos dar um chacoalhão. Isso é para dizer assim, acorda tu que dormes. Tá na hora da gente orar mais, meu povo. Tá na hora da gente louvar mais. Tá na hora da gente pregar mais a palavra. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo? Jesus vai dizer assim, ó, Patrícia, você viveu 34 anos livre. Você não foi açoitada, você não foi presa, você não foi desnuda. Você viveu 34 anos, eu te dei 34 anos de vida. O que você fez nesses 34 anos? O que você está fazendo da sua vida, Patrícia? O que você está fazendo da sua vida, Selminha? O que você está fazendo da sua vida, Vilminha? O que você está fazendo da sua vida, Jocélia? O que você está fazendo da sua vida, Lidiane? Você tem reclamado? Murmurado? Você está depressiva? Angustiada? Frustrada? Está em cima de uma cama? O que você tem feito da sua vida? O que eu tenho feito da minha vida, meu povo? Esse versículo é para você parar, refletir e dar uma virada de 360 graus. O que você tem feito com as 24 horas que Deus te dá? O que você tem feito com o tempo que Deus te dá? Será que você tem se angustiado, se frustrado, se preocupado? Por quê? Pelo quê? Tá na hora da gente acordar, meu povo. Tá na hora da gente acordar e da gente se lembrar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos continuar lendo? Leia aí comigo agora o versículo 33. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou... Olha como agora começou a mudar, tá? Eles estavam presos, pregando, orando e louvando. Olha no versículo 33, como agora as coisas começam a mudar de rumo. Presta atenção. É o versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Lavou as feridas deles. Isso significa que eles estavam adorando, louvando e pregando a palavra feridos. Presos e feridos. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou a ferida deles. Lavou a ferida deles. Depois deles terem louvado, depois deles terem adorado, depois deles terem pregado, depois deles terem orado. Só então que aquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos. Em seguida, presta atenção, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Batizados. Olha só. O carcereiro lavou as feridas de Paulo. Mas você acha que Paulo parou ali? Você acha que Paulo falou assim, agora que as minhas feridas foram lavadas, agora que eu já preguei o evangelho, está na hora de eu ir dormir. Paulo fez isso? Fez não, meu povo. Fez não. Aqui está dizendo que logo em seguida que as feridas foram lavadas, eles foram batizados. Oh, meu povo. A gente tem muito que aprender. Quem que batizou esse povo, gente? Paulo e Silas. Paulo e Silas que batizou o povo. Então assim, lavou as feridas, preguei o evangelho, agora vem cá. Vem cá que eu vou batizar todos vocês. Depois das feridas lavadas, Paulo continuou o trabalho, Paulo continuou a missão, Paulo continuou no propósito. E Paulo foi lá e fez o quê? Batizou ele e batizou todos que estavam com ele. E aí eu quero que você continue lendo comigo. Aí versículo 34. Então os levou para a sua casa. Serviu-lhes uma refeição com todos os da sua casa,
com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Olha só. Depois de terem sido açoitados, desnudos, machucados, feridos e presos. Qual foi a resposta que Paulo deu para Deus? Qual foi a resposta que Paulo deu para Deus? Eu continuo confiando, eu continuo acreditando, eu continuo orando, eu continuo louvando, eu continuo salvando, eu continuo pregando, eu continuo batizando. Quando foi de manhã cedo, a ordem chegou. Quando foi de manhã cedo, a ordem chegou: soltem estes homens. Eles foram honrados ainda naquela noite. Ainda naquela noite eles tiveram as feridas lavadas. Ainda naquela noite eles foram para a casa do carcereiro se alimentar. E quando foi logo cedo, chegou uma ordem dizendo que soltem esses presos. Porque Deus trabalhou no coração deles e falaram o quê? Mandem soltar. Mas olha só, presta atenção. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair. Vão em paz. Versículo 37. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Gente, eu fiquei pensando, que Paulo ousado, meu Deus. Que Paulo intrépido. Gente, será que só eu iria fazer isso aqui? Sabe o que ia fazer? É falar tchau. Partiu a mil e ninguém viu, tô indo embora. Me soltaram. Tchau, tchau. Tô indo. Mas, gente, Paulo cheio do Espírito Santo demais. Paulo cheio da unção. Paulo fala o quê? Versículo 37. Paulo não aceitou sair da prisão secretamente, não. Meu, é muita ousadia, é muita intrepidez. Isso aqui só vem do Espírito Santo, gente. Olha o que está escrito aqui. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, nos lançaram na prisão e agora querem se livrar de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. É muita ousadia, gente. É muita ousadia, não é não? Não. Ele disse, não é assim bagunçada, não. Paulo cheio da unção, não é assim bagunçado, não. Eles não fizeram isso com a gente? Então manda eles agora vir soltar. Fala com que eles venham soltar a gente. Aí, versículo 38. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Aí vamos ler os versículos 39 e o 40. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Aqueles que tinham prendido, aqueles que tinham aceitado, aqueles que tinham feito tudo aquilo com Paulo e Silas, tiveram que pessoalmente, olho no olho, pedir perdão para Paulo e Silas, para então depois acompanharem ele até a saída, pedir para eles saírem de lá, para então depois eles saírem. Então assim, a gente lê hoje do 16 ao 40, Atos 16, do 16 ao 40. Gente, é por isso que eu falo, precisamos ter vida na palavra, precisamos meditar, precisamos ter a revelação certa. Gente, eu saí depois que eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, o que eu tenho feito? O que
Que tipo de discípulo eu estou sendo de Jesus? Que tipo de cristã eu tenho sido? Olha isso aqui que Paulo e Silas passaram. Olha o exemplo de cristianismo. Olha o exemplo de discípulo. Olha o exemplo de coragem. Olha o exemplo de pessoas adorando, louvando, orando, independente das circunstâncias. Então, nós precisamos ler a Bíblia, meditar a Bíblia e pedir para Deus nos revelar. Se você, presta atenção, se você permanece fiel, se você permanece fiel no chamado, se você permanece fiel no propósito, Deus te honra. Deus te honra. Paulo e Silas, eles permaneceram no propósito mesmo sendo açoitados. Eles permaneceram na missão mesmo sendo presos. Eles permaneceram orando mesmo com dores, mesmo com feridas, mesmo machucados. Açoitado, machucado, ferido, desnudo, presos. Eles permaneceram no propósito. Eles permaneceram na missão. Eles permaneceram fazendo aquilo que Deus havia chamado eles para fazer. E aí, o que aconteceu? Deus foi lá, trabalhou no coração dos magistrados, para que eles mandassem uma ordem para soltar Paulo. Ainda Paulo foi intrépido e ousado e fez com que eles viessem até eles para soltar. Depois, se você observar, para onde que eles foram, meu povo? Para onde que eles foram? Para a casa de quem? Para a casa da acolhedora. Olha como Deus é lindo, gente. Você percebe que antes de Paulo e Silas ser preso, primeiro Deus apresentou Paulo e Silas para Lídia. Antes de Paulo e Silas serem presos, primeiro eles conheceram Lídia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que ofereceu o quê? Que ofereceu casa, que ofereceu guarida, que ofereceu aconchego, que ofereceu refeição. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, Paulo e Silas foram para onde, gente? Tá aqui, ó, versículo 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia. Foram para a casa de Lídia. Antes mesmo de Paulo e Silas ser presos, Deus já tinha preparado o lugar deles voltarem. O lugar onde eles seriam acolhidos, o lugar onde eles seriam bem tratados. A casa de Lídia. E eu e você? Nós temos sido casa de Lídia. Nós temos sido Lídia obediente. Temos sido Paulo. Temos sido Silas. Temos orado. Temos permanecido fiel, independente das circunstâncias. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Mas eu garanto a você. Você não está desnudo. Você não está ferido porque alguém te feriu fisicamente. Você não está preso num tronco com os pés amarrados. E você está aqui assistindo essa live. Se você está aqui assistindo essa live, você está enxergando, você está falando, você tem um celular, você tem uma internet. E o que você tem feito? O que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem te dado? Porque Paulo e Silas, sem nada do que nós temos, ele estava orando, adorando, louvando, salvando, batizando e pregando. Sabe o que é isso? Batizar dentro da prisão. Pregar dentro da prisão, orar dentro da prisão, louvar dentro da prisão, porque não tem nada a ver com as circunstâncias, tem a ver com a sua obediência. Servir a Deus não tem a ver com as circunstâncias, servir a Deus tem a ver com fidelidade, tem a ver com obediência. Por que o tema dessa live é a fidelidade sempre vale a pena? Porque Paulo e Silas foram fiéis. Paulo e Silas foram fiéis mesmo dentro da prisão. Valeu a pena ou não? Valeu a pena ou não valeu, gente? Paulo e Silas foram fiéis dentro da prisão. Dentro da prisão eles foram fiéis. E o que aconteceu? Deus os honrou. Deus os honrou. Sempre vale a pena ser fiel, independente das circunstâncias. Sempre vale a pena ser fiel. Presta bem atenção. Vai valer a pena você ser fiel. Vai valer a pena você, em vez de você reclamar, ao invés de você murmurar, ao invés de você culpar Deus, ao invés de você querer ficar esbravejando, ao invés de você querer ficar com raiva de todo mundo, ao invés de você ficar maltratando todo mundo por causa dos seus problemas, vai orar, minha amada.
Vai jejuar, minha amada, vai pregar o evangelho, vai ler a palavra. Permaneça fiel, mesmo nas prisões. Permaneça fiel mesmo nas dificuldades. Permaneça fiel mesmo nas tribulações, porque a honra vai vir. A honra de Deus vai vir. No lugar da reclamação, ore. No lugar da murmuração, jejue. No lugar de você falar mal de Deus, começa a pregar o evangelho. Começa a confiar. Começa a colocar a tua fé em ação. Porque vai valer a pena. Cada dia, cada palavra, cada ato de fidelidade, cada ato de confiança, cada ação de fé, cada atitude de fé que você tiver, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, vai valer a pena. Sempre vai valer a pena se você continuar fiel. Se você continuar fiel, Deus vai mover o mundo. Deus vai mover céus e terras. Terremotos vão acontecer, mas Deus vai te honrar. Nem que Deus tenha que trazer um terremoto. Nem que Deus tenha que fazer um terremoto acontecer, que foi o que Deus fez com Paulo e Silas. Deus fez um terremoto, abalar as estruturas da cadeia, abrir todas as portas da cadeia para que Paulo e Silas fossem soltos, para que Paulo e Silas fossem honrados. Deus quer fazer um terremoto acontecer na sua vida. Deus quer fazer um terremoto acontecer na sua vida. Mas para que esse terremoto aconteça, primeiro eu e você precisamos ser fiéis. Sabe o que é o problema? Nós queremos o terremoto, mas nós não queremos a parte da obediência. Porque todo mundo quer a parte de que, nossa, um terremoto abalou as estruturas do presídios. Engraçado, né? A gente quer o terremoto. A gente quer que aconteça um terremoto que abale as estruturas. Mas e a parte da oração? E a parte da fidelidade? E a parte do louvor? E a parte do pregar a palavra? E a parte do batismo? E a parte do orar mesmo ferido? E a parte do louvar mesmo ferido? Você quer? Porque é engraçado, né? A gente quer a parte do terremoto, a parte do açoite, da humilhação, da prisão. Isso a gente não quer. Ah, eu não quero a parte da prisão, eu não quero a parte do açoite, eu não quero a parte da ferida. Muitas vezes não queremos nem a parte da oração, nem a parte do louvor. A gente quer a parte da honra. Eu quero que um terremoto aconteça na minha vida, um terremoto de bênçãos. Mas a gente esquece, né? Que antes do terremoto veio o açoite, veio a vergonha, veio a frustração, veio a dor, veio a prisão, veio ser desnudo. Olha só antes do terremoto, olha antes do terremoto e antes da honra, tudo o que aconteceu. Antes do terremoto, primeiro vem a vergonha, vem a prisão, vem a oração, vem o clamor, vem o louvor, para depois vir a honra. Então, em que nome de Jesus, nós possamos permanecer fiéis, independente dos açoites, independente das prisões, independentes daquilo que a gente está vivendo. A parte do perdoar e amar na hora da dor, né, Angélica? A parte do perdoar e amar, mesmo na hora da dor. Você acha que talvez se fosse eu e você, será que a gente ia perdoar e amar aquele carcereiro? Será que a gente ia batizar aquele carcereiro? Será que a gente ia ter amor pelo aquele carcereiro? Porque pode ter sido aquele próprio carcereiro que bateu, que açoitou Paulo. Será que eu e você, a gente teria a parte do eu amo, eu salvo, eu batizo, mesmo aquele que me bateu, mesmo aquele que me açoitou? Será que nós perdoaríamos, nós amaríamos, nós pregaríamos o evangelho, nós batizaríamos aquele que nos feriu? Fala, Deus. Fala, Jeová Rafa Jireh, né? Será que se Deus mandasse hoje, você perdoar, amar, salvar, batizar aquele que te feriu, aquele que mais te feriu, aquele que mais te açoitou, aquele que mais te machucou, aquele que mais te humilhou, aquele que mais te envergonhou? Será que se Deus falasse assim, vai lá agora, perdoa ele, ama ele, prega o evangelho para ele, batiza ele, salva ele e toda a casa dele? Será que você faria isso? Será que eu e você faríamos isso?
Meu povo, temos muito que crescer no Evangelho, temos muito que ser trabalhados, temos que mudar de nível, temos que ser mais profundos na nossa fé. Como que nós temos a aprender? Leia, se você puder hoje, pegue esse versículo de novo, do 16 ao 40, Atos dos Apóstolos 16, versículo 16, Atos capítulo 16, versículo dos 16 ao 40. Vamos orar, meu povo? Louvor de hoje, eu vou passar 2 louvores hoje de novo. Vou passar Terremoto, da Ishla, e vou passar Vai Valer a Pena de novo, do Juliano Sum, tá bom? Terremoto da Ishla e Vai Valer a Pena de novo com o Juliano Sum. Nós vamos orar, eu vou deixar só essa live salva, porque a outra live foi só a parte da oração. Eu vou deixar só essa live salva, mas a gente orou. Vamos orar aqui novamente. Vamos tirar um print, meu povo? Vamos tirar um print. Louvor Terremoto da Ishla e Vai Valer a Pena do Luciano Sum. Que essa palavra venha mover as suas estruturas. Que essa palavra venha abalar as nossas estruturas hoje. Que a gente possa nos arrepender por todas as vezes que nós reclamamos, murmuramos, questionamos a Deus por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, que Deus deve ter olhado lá e ter falado assim: ou eles não sabem de nada, eles não sabem o que é sofrimento, eles não sabem o que é vergonha, eles não sabem o que é sofrer, não, gente. Então, que eu e você possamos ser abalados na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, através dessa palavra hoje. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse maná. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor sustentou essa live até agora. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não deixou que essa live mais fosse bloqueada. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Pai extraordinário. Queremos também, Pai, te agradecer por estarmos vivos em mais um dia. Queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua compaixão. Queremos te agradecer pelo teu perdão. Queremos te agradecer porque mesmo sem merecermos, o Senhor entregou o seu único filho para morrer na cruz por cada um de nós. Pai, eu quero nessa manhã te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão por todas as vezes, Paizinho, que nós desistimos. Queremos te pedir perdão por todas as vezes, Pai, que nós reclamamos, que nós murmuramos, que nós nos desesperamos. Queremos, Pai, te pedir perdão por todas as vezes que nós te questionamos. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós questionamos a tua fidelidade, que nós questionamos o teu amor, que nós questionamos o teu cuidado. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, nós suplicamos pelo teu perdão, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós por muito menos nós reclamamos, murmuramos, nos desesperamos, nos angustiamos, e hoje o Senhor olha pra gente e fala: ei, volte a orar, volte a louvar, volte a crer, fortaleça a sua fé, aprenda com Paulo e Silas, permaneça fiel independente das circunstâncias. Oh, Senhor, nos perdoa, que a partir de hoje, Pai, nós possamos ser como Paulo e Silas, que mesmo na tempestade, mesmo nas feridas, mesmo na prisão, mesmo na dor, eles permaneceram fiéis, permaneceram pregando o Evangelho, permaneceram batizando, permaneceram amando, permaneceram perdoando. Pai, que esta mesma unção que estava sobre a vida de Paulo e Silas esteja sobre as nossas vidas. Pai, que nós possamos voltar a crer, que nós possamos, que hoje, Pai, a gente tenha um avivamento, que hoje haja um terremoto, Pai, mas um terremoto na nossa vida que abale as nossas estruturas, para que a gente volte a ter uma fé inabalável, para que a gente volte a confiar 100% no Senhor, para que a gente volte a crer no Senhor, para que a gente volte, Pai, a acreditar que o Senhor está conosco, independente das circunstâncias, para que a gente continue, Pai, para que a gente continue sendo fiéis, continue orando, pregando, jejuando, independente dos problemas que nós estamos vivendo. Pai, é o que nós oramos e te agradecemos, na certeza, Pai, que o Senhor está do alto dos céus, com os teus ouvidos inclinados, ouvindo a nossa oração, e que a nossa oração, ela adentra aos céus, como aroma é suave às tuas narinas, Pai, e que hoje nós somos fortalecidos em fé, hoje nós somos fortalecidos, Pai, na virtude da fidelidade, e que a partir de hoje, Pai, nós permaneceremos fiéis, porque nós vamos nos lembrar dos açoites, da nudez, da vergonha, da prisão, e mais ainda, nós vamos nos lembrar da fidelidade, da atitude
de Paulo e Silas naquela prisão. Da atitude de orar, da atitude de louvar à meia-noite, mesmo ferido, mesmo preso. Pai, que nós mesmo feridos, mesmo presos em algumas situações, que mesmo nós diante da tempestade, que mesmo nós diante das traições, mesmo diante de tudo aquilo que nós vamos enfrentar, Pai, que assim como Paulo e Silas, que a gente permaneça orando, que a gente permaneça crendo, que a gente permaneça cheios da Tua presença, transbordantes da Tua unção e transbordantes da Tua glória. É o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia! Amém, meu povo. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar essa live salva aqui agora no IGTV. Por favor, se você puder, passa lá, deixa o seu comentário de qual foi a chave que virou na sua vida. O que mudou na sua mentalidade, no seu coração a partir de hoje. Se você puder, compartilhe essa live também com alguém que esteja passando por uma depressão, por alguém que esteja passando por um ataque de pânico, por uma ansiedade, alguém que esteja precisando, que você sabe que essa palavra vai ser luz na vida dessa pessoa. Amém? Se você não é inscrito no canal do YouTube ainda, se inscreva, deixa o seu comentário, um beijo bem grande, que Deus te abençoe, que seja um sábado cheio da glória de Deus, que seja um sábado cheio da presença de Deus, que você possa fluir como rios de águas vivas, em nome de Jesus. Tá bom? Até amanhã, às 5 e 9 da manhã, se Deus assim nos permitir. Eu amo muito vocês e muito obrigada por estarem aqui mais um dia conosco. Tá bom? Beijo, louvor Terremoto da Eixla e Vai Valer a Pena do Luciano Sum. Cheiro, amo vocês.